Fala, gente boa! Bom, a exemplo do que eu fiz no vídeo anterior, tá? Eu iniciei esse vídeo com aquela cara de quem acabou de receber os boletos do mês, né? De novo. Bom, eu esqueci de... Eu havia encerrado o vídeo falando sobre uma imigrante, né, que veio pela Barca Colón, que foi a Ana Belic, né? A Caroline Ana Belic, tá? E eu esqueci, tá? Aliás, eu tinha dito, né, que 43, entre aspas, alemães estiveram entre os fundadores de Joinville, tá? Na verdade, tá, foram 45, entre aspas, alemães, tá? 42 deles eram oriundos do Grão-Ducado de Oldenburgo, tá? Um deles era do Principado de Sackenburg, né, caso não esteja enganado, tá? E dois deles eram da Prússia, do Reino da Prússia, tá? Um deles, eu já falei, inclusive a respeito de um deles, eu falei no vídeo anterior, tá? Que foi só um instante, o Johann Karl Emil Belic, tá? Popular João, né? Aquele que teve que dar no pé porque matou por acidente o cavalo do Leôncio Albé, né? O representante oficial do príncipe de Joinville. E a irmã dele, tá? Consta na lista de passageiros, tá? Da Barca Colón, como sendo procedentes, os dois, né? Ele e a irmã, como sendo procedentes do Reino da Prússia, tá? Bom, ela, né? Um fato curioso é que ela, na verdade, não era, entre aspas, alemã, tá? A nossa amiga Carol, né? A Caroline Ana Belic, tá? A popular Carol, tá? Ela não nasceu na Prússia, né? Ela nasceu em Barbados, né? Barbados para quem não sabe, é um país do Caribe, tá? Esse país é um país bem pequeno, uma ilha que tem 431 quilômetros quadrados, tá? É um lugar bem pequeno, e de 1625 até 1966, essa ilha caribenha, ela foi uma colônia britânica. Caso não esteja enganado, o Barbados, o parlamento de Barbados, é um dos parlamentos mais antigos das Américas. Ele existe desde 1650, tá? Parlamento de Barbados, tá? Esse país, Barbados, né? Esse país caribenho, essa ilha caribenha, tá? Embora essa ilha ela tenha se tornado independente do Reino Unido em 1966, até 2021, a rainha Elizabeth, ela ainda era a chefe de Estado de Barbados, né? Enfim, é coisa de inglês, né? Embora Barbados fosse um país independente desde 1966 até 2021, a rainha Elizabeth também era rainha de Barbados, né? Vai entender um negócio desse, tá? Ainda a respeito desse país de Barbados, tá? Eu vou mostrar para vocês um mapa, tá? O mapa de Barbados. Então é essa ilha aqui, tá? Esse aqui que vocês estão vendo é o mapa de Barbados, tá? A terra natal da nossa amiga Carol, tá? Como que ela veio parar na Prússia, eu já não sei explicar para vocês, tá? Bom, voltando, né? Deixa eu ver, deixa eu me situar aqui, né? Assim, tá? Assim, praticamente todos desses 118 imigrantes, tá, que vieram pela Barca Colón, tá, a grande maioria, esmagadora deles, tá, 73 desses imigrantes, 73 dessas 118 pessoas eram suíços, tá? Praticamente todos esses suíços, eles eram do cantão de Schaffhausen, tá? Se vocês pegarem o mapa da Suíça, o cantão de Schaffhausen fica lá na ponta norte, tá? Na fronteira com a Alemanha, tá? Ele é margeado, tá? Ele fica em uma das margens do Lago Constança, tá? Bom, o cantão de Schaffhausen, tá? Ele tem 298, tem um território de 298 quilômetros quadrados, tá? A título de comparação, apenas a área rural de Joinville, tá? Ela é de 542,55 quilômetros quadrados, tá? Então, apenas a área rural do município de Joinville já é maior do que todo o cantão de Schaffhausen, tá? Para quem não sabe, um cantão, o cantão suíço,
ele seria equivalente ao estado brasileiro, tá? Esse cantão de Schaffhausen, ele é dividido em 33 municípios, tá? E em 2019, que foi a última vez em que a população de Schaffhausen foi contada, há 5 anos atrás, a população de Schaffhausen era de 91.991 pessoas. Ainda a título de comparação, se Schaffhausen fosse o município de Santa Catarina, ele seria o 14º mais populoso, tá? Ainda a título de comparação, a população de Navegantes é de 86.441 pessoas. Então, todo o cantão de Schaffhausen, né? Todo, entre aspas, esse estado suíço, tá? Ele é um pouco maior em matéria de população do que a população de Navegantes. Então, para vocês terem uma ideia de que é um lugar bem pequeno, pequeno mesmo, né? Então, ele em matéria de território, ele é menor do que a área rural de Joinville, e em matéria de população, ele é um pouco maior do que a cidade, do que o município de Navegantes, tá? Bom, sobre essas 118 pessoas, né, que vieram pela Barca Colombo, então vieram várias pessoas que hoje são famílias tradicionais da cidade, né? Os Gilgen, né, que são muito numerosos de Piraberaba, os Roskamp, o Schmidlen, né? Os Tanner, né, que é outra família tradicional que veio pela Barca Colombo, né? Possivelmente, né, vocês devem estar se perguntando, né? E os noruegueses, né? Como eu já havia adiantado em um dos vídeos da semana passada, os noruegueses eram 74 pessoas, tá? Eles chegaram no dia 7 de março de 1851. Eles vieram em dois navios, tá? Eram 2 pequenos navios veleiros, tá? 2 patachos, que eram duas pequenas embarcações à vela, tá? A primeira delas, tá, era a Glória dos Anjos, que trouxe 61 desses 74 noruegueses. Os 13 noruegueses restantes, tá, vieram pelo caso não esteja enganado, só um instante, tá? Como eu tinha dito ainda há pouco, né, a maior parte deles veio pelo Glória dos Anjos, tá? Pelo Marreco, tá? Minto, tá? 61 desses 74 noruegueses vieram pelo navio Marreco, tá? Sim, esse era o nome do navio, tá? E os 13 noruegueses restantes, eles vieram pelo Glória dos Anjos, tá? Bom, como eu já havia adiantado na semana passada, quase todos esses noruegueses, eles acabaram indo embora. Ou ficaram alguns dias aqui, ou meses mais tarde, eles acabaram dando no pé, tá? Desse povo todo, apenas 9 deles acabaram se radicando em Joinville, tá? 8 deles acabaram se radicando em Joinville. Houve ainda um outro norueguês, tá? Que foi o Marcus Faber Jonsson Gerhardsen, né? Que acabou se radicando em São Francisco, né? Inclusive, é uma das famílias mais tradicionais de São Francisco, Gerhardsen, né? Bom, ainda, né, sobre os noruegueses, tá? A princípio, eles partiram do porto de Trondheim, né? Obviamente na Noruega, em 4 de novembro de 1850, e a ideia deles era chegar até a Califórnia, né? Que pouquíssimo tempo antes, haviam sido descobertas as primeiras minas de ouro na Califórnia. Bom, acontece que houve um porém. Durante 3 semanas, mais ou menos, né, houve uma calmaria, né? Como era um navio veleiro, ele precisava de ventos para ser impulsionado. Então, durante 3 semanas, esse navio ele não pôde zarpar do porto de Trondheim, né? E quando finalmente ele havia saído do porto de Trondheim, né, houve uma tempestade, e essa tempestade acabou empurrando esse navio, que era o navio Sophie, né, em direção rumo ao norte da Escócia. E aquela é uma região terrivelmente gelada, muito fria, né? Então, na altura da Escócia, né, passada essa tempestade, esse navio ele prosseguiu a viagem, tá? E quando ele estava na altura, muito próximo do Rio de Janeiro, ele passou por outra tempestade, tá?
E essa tempestade foi uma tempestade terrível. O navio ele quase que foi destruído por essa segunda tempestade. Então, como esse navio ele estava muito avariado, estava sem condições de prosseguir viagem, esses noruegueses eles acabaram chegando até a cidade do Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro, um cônsul, né, o cônsul da então República de Hamburgo, ele acabou convencendo que também era funcionário da sociedade hamburguesa, tá? Que era o Hermann Lieber, caso eu não esteja enganado, tá? Ele acabou convencendo esses noruegueses a imigrar para a colônia Dona Francisca, tá? E foi assim que esses noruegueses acabaram chegando a Joinville. Foi bem por acaso, tá? Então, a princípio, a ideia, repetindo, a ideia deles era ir até os Estados Unidos, tá? Não era ir até a colônia Dona Francisca, tá? Então, por causa desses eventos, desses imprevistos, que eu acabei de relatar a vocês, é que foi só em função desses imprevistos, né, que eles acabaram chegando a Joinville, né? A então colônia Dona Francisca, tá? E no ano passado, em junho do ano passado, inclusive, eu cheguei a gravar um vídeo em que eu comento a respeito do Jens Hansen Malum, que era um desses noruegueses, tá? O Jens Malum, ele já em 1852, ele acabou indo embora, tá? Ele acabou vivendo um certo tempo no Rio de Janeiro, e do Rio de Janeiro ele acabou imigrando rumo à Austrália, né? Rumo às minas de ouro da Austrália, tá? Existe uma carta que ele escreveu, isso em 26 de junho de 1852, que ele acabou enviando à família, tá? E essa carta que o nosso amigo Jens escreveu, lá em 1852, ela acabou sendo publicada por uma revista da Noruega em 1943, né? Que era uma revista chamada Galten Mind, caso eu não esteja enganado, tá? Eu já ia me esquecendo, né? Tem mais umas gravuras aí para mostrar para vocês, tá? As primeiras gravuras, tá? Na verdade são 3 fotos, né? Esses caras aqui, essas caretas aqui que estão aqui em cima, tá? Esse cara que está sendo tocado pelos meus dedos, tá? É o famoso Jerônimo Coelho, né? O Jerônimo Coelho, para quem não sabe, ele foi o líder liderou uma expedição que entre 1845 e 1846 acabou percorrendo o território que hoje é Joinville, tá? Então ele acabou demarcando as terras que hoje são o município de Joinville, tá? Esse é o Jerônimo Coelho, hoje nome de rua, tá? E esse cara barbudo, ao lado do Jerônimo Coelho, é o Leôncio Aubé, que dispensa qualquer apresentação. E esse cara aqui de baixo, né, o cara aqui todo posudo, né, todo bem vestido, é o Christian Matthias Schroeder, o acionista majoritário da sociedade hamburguesa, que além de ser empresário, era senador em Hamburgo, né, na então República de Hamburgo. Tá? Tem mais uma gravura, né, que eu quero mostrar, né, só um instante. Desculpem o improviso, né, mas canal pequeno no YouTube, né, é isso mesmo, tá? Só um instante, tá? Eu acho até que eu já mostrei essa gravura a vocês, né? Mas não custa nada mostrá-la de novo, né? Essa aqui era uma olaria, tá? Pasmem, essa olaria que vocês estão vendo, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, hoje, né, nesse local, existe aquele prédio onde durante muitos anos funcionou o comercial Pescaça, ali na esquina da Rua do Príncipe com a Rua Ministro Calógenes, tá? A princípio, essa olaria, né, onde hoje é aquele prédio, né, que eu acabei de citar, de mencionar, tá? Essa olaria, ela pertencia a um daqueles noruegueses que fundaram Joinville, que era o Rudolf Hofling, né? Hofling, que acabou falecendo, indo a óbito em outubro de 1851, né? 7 meses após a fundação de Joinville. Repetindo, essa olaria que vocês estão vendo aqui, tá? Ela pertencia ao norueguês, tá? Ao Hofling, tá? E tem uma última gravura ainda que eu quero mostrar, tá? Que na verdade, isso aqui é uma reprodução, tá? De um documento, tá? Esse aqui é um contrato, tá? Da sociedade hamburguesa com a prefeitura de um município suíço, tá? Inclusive, em breve, eu quero até gravar um vídeo mais detalhado a respeito dos suíços, tá?
Só adiantando, tá, que a sociedade hamburguesa, né, como eu já acabei de mencionar, ela tinha contrato com muitos municípios da Suíça, tá? Então esses municípios, eles se encarregavam de mandar um determinado número de imigrantes, né, para Hamburgo, né, o porto de Hamburgo, e lá do porto de Hamburgo eles acabavam, obviamente, zarpando, né? Então a sociedade hamburguesa, ela tinha contrato, repetindo, ela tinha contrato com muitos municípios, com muitas cidades, né, com muitas prefeituras da Suíça, tá? Bom, tem um trecho aqui eu tinha falado, né, da carta do Jens Malum, né? Tem um trecho aqui de uma carta, né? Dessa carta que ele escreveu para a família dele, né, lá em 26 de junho de 1852, e um trecho dessa carta é o seguinte, tá? Eu vou tentar aproximar, né, para melhorar a leitura, né? Assim, consegui. Que trecho dessa carta é esse, tá? As leis deles são, de certo modo, severas, né? As leis brasileiras, né? Se alguém rouba algo no valor de $8, é enforcado, a não ser que tenha dinheiro suficiente para indenizar. Mas se tiver dinheiro de sobra, pode fazer o que quiser e ainda sair livre. No Rio de Janeiro, é possível comprar testemunhas falsas por R$6.000. Repetindo, isso em 1852. Esse era o Brasil lá mais de 170 anos atrás, tá? Então, para quem isso no tempo da monarquia, tá? Então, o Brasil, tá? Tem aqueles que dizem que no tempo da monarquia tudo era lindo, maravilhoso, perfeito. Repetindo, em 1852 já se fazia mutretagem, tá? Então, isso aqui é um relato mais do que precioso, mais do que ótimo, né? Um retrato mais do que precioso do nosso amigo Jens Hansen Malum, um dos noruegueses que fundaram Joinville, sobre o que era o Brasil lá em 1852, né? Bom, pessoal, como esse vídeo já está interminável, tá? Então eu termino aqui essa série de vídeos em que eu conto a respeito da fundação de Joinville, tá? Então, mais uma vez, obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês e tudo mais, tá? Vou ficando por aqui porque esse vídeo já está interminável, está um saco e tudo mais, tá? Então, até semana que vem. Leiam o meu texto, tá? No meu blog, né? O texto Uma Fumaça Doidona, que eu publiquei no último dia 28 de março, tá? E até semana que vem, como sempre, tradicionalmente, fui!